Continuaremos o módulo 8, só que agora falando sobre outros objetos. Nós vamos falar inicialmente sobre a divisão de cordas. Quando você fala em uma corda, a corda ela é formada por um segmento que tem extremos em 2 pontos da circunferência. Eu posso ter uma divisão em partes aditivas ou uma divisão em partes subtrativas. As cordas podem se interceptar internamente ou podem se interceptar externamente. Observe. O primeiro caso, você tem uma divisão em partes aditivas. Então, aqui você tem divisão de cordas em partes aditivas. Pois, para você montar a corda AB, então, se eu quero a corda AB, essa corda que aparece aqui, eu preciso somar o segmento AP mais o segmento BP. Se você quer a corda CD, eu vou ter que somar o segmento CP mais o segmento PD. Então, eu preciso somar esses valores, eu preciso somar os valores para montar o segmento original. Por isso, divisão em partes aditivas. Por outro lado, você tem aqui uma divisão em partes subtrativas, pois o meu segmento AB, que é a minha corda, ele é formado pelo segmento AP menos o PB. Aqui você tem que o segmento CD, que é a corda CD, vai ser o seu CP, que é o grandão, menos o PD. Então, eu tenho uma divisão em partes aditivas ou subtrativas. O produto das partes em cada divisão, o valor de AP multiplicado por PB, vai ser o PC multiplicado pelo PD. Ou seja, o produto das partes, seja em partes aditivas ou subtrativas, é sempre constante. A demonstração eu vou fazer aqui para vocês. Vamos agora efetuar a demonstração da divisão de cordas, tanto em partes aditivas quanto subtrativas. Observe o primeiro desenho. No primeiro desenho, nós temos as cordas e aqui nós temos um ponto P. Eu vou dividir isso em triângulo. Se você observar esse ângulo que aparece tendo uma medida alfa, esse também possui uma medida alfa, porque estão inscritos no mesmo arco. E ângulos inscritos em um mesmo arco já são congruentes. Você tem metade da medida do arco. Como o arco não muda, significa que o ângulo também não muda. De forma análoga, se esse representa o beta, esse também será o nosso beta, porque vale metade do arco. Só que o arco agora, é o arco BD. Você tem dois triângulos que são triângulos semelhantes. E nos triângulos semelhantes, a razão entre as medidas correspondentes é constante. Então, nós temos que o oposto a alfa, que é o valor de AP, está para o oposto a alfa, que é o valor de CP. Assim como o oposto a beta, que é o nosso DP, está para o oposto a beta, que é o valor de BP. Multiplicando cruzado, o seu AP vezes o BP vai ser o CP vezes o DP. Observe que você pegou o AP, multiplicou pelo BP, depois você pegou o CP e multiplicou pelo PD. Ou seja, o produto das partes da divisão é uma constante. Para o caso em divisão em partes subtrativas, nós temos a mesma ideia, só que você vai trabalhar com outro grupo de triângulos. Aqui nós temos os ângulos inscritos, aqui nós temos os ângulos inscritos, esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa. E o ângulo beta, ele é um ângulo comum aos dois triângulos. Então, nós temos oposto a alfa no triângulo acima, seria o CP. Oposto a alfa no de baixo, nós temos o BP. Entre alfa e beta no triângulo acima é o nosso AP. Entre alfa e beta no triângulo abaixo, nós temos o DP. O produto das partes é uma constante, ou seja, o valor de CP vezes o DP é igual ao nosso AP vezes o BP. O produto das partes da divisão é constante.
seja em partes aditivas ou subtrativas. Aqui você tem menos o menor. Do outro lado, eu tenho o maior menos o menor. O produto das partes da divisão, seja partes aditivas ou subtrativas, é sempre constante. Casos particulares, nós temos uma corda de medida zero. Mesmo assim, vale o teorema da divisão de cordas. O seu AP vezes a outra corda, que é o valor do BP, vai ser o DP vezes o CP. Só que o seu BP é o próprio AP, ou seja, o AP ao quadrado vai ser o CP vezes o DP. Então, mesmo com uma corda de medida zero, você pode usar a divisão de cordas que funciona. E da mesma forma, se os dois estiverem tangentes. Você tem que o valor de AP, você tem que o valor de AP e o valor de BP. Então, o nosso AP vezes o AP vai ser o CP vezes o valor de DP. Só que o valor de AP e BP são iguais, e o valor de DP é o mesmo CP, ou seja, o AP ao quadrado é o nosso CP ao quadrado, de onde nós concluímos que o AP tem que ser igual ao CP. E isso, na realidade, a gente já sabia. Nós vimos que a bissetriz é o conjunto de pontos equidistantes dos lados do ângulo. Quando você pega o centro da circunferência, o meu raio na tangência forma 90 graus. O meu raio na tangência forma 90 graus. Esses triângulos aqui, nós temos a medida do raio e a hipotenusa é a mesma. Então, nós sabemos que essa medida é a mesma medida dessa. Quando normalmente eu comento isso com os meninos, eu conto uma história do meu sobrinho. Ele era muito pequeno e eu o levei no zoológico. E lá você tinha aquelas bolas grandes de plástico. Só que ele era uma criança pequenininha, ele tinha 2, 3 anos. E ele, ao carregar a bola, ele não se deu nem conta. Mas imagine uma figura assim. Você tem um menininho carregando uma bola. Como ele não consegue abraçar a bola porque ele tinha 2, 3 anos, então ele segurava a bola de forma tangente. Então, você tem aqui a tangência. Então, imagine a seguinte situação. Está aqui o menininho, esse é o bracinho dele, esse é o bracinho dele. Essas medidas têm que ser a mesma para que você consiga tangenciar a sua circunferência. Então, a gente costuma dizer assim, pensa no menininho, o cabelo esvoaçante, a mãozinha, rei, esse bracinho tem a mesma medida desse. Essa é a propriedade. E isso vai ter várias utilidades quando você trabalha com circunferência inscrita. Nós vamos ver agora o teorema de Euclides. O teorema de Euclides ele é usado quando você tem um polígono com um número par de lados. Então, um número par de lados. E você vai aplicando aquela propriedade do menininho. Você vai cada hora usando o seu menininho. Imagine um menininho aqui. Cabelo esvoaçante, mãozinha, rei. Então, nós temos que o segmento, que seria o A1, P1, tem a mesma medida do segmento A1 e o P2N. O menininho agora vai para outra posição. Nós temos agora nessa posição, cabelo esvoaçante, mãozinha, rei. Então, aqui, ele foi para outra posição, cabelo esvoaçante, mãozinha, rei. Esse pedaço é o mesmo desse. Então, nós temos que o segmento A2, P1, tem a mesma medida do segmento A2, P2. Põe o menininho na nova posição. Cabelo esvoaçante, mãozinha, rei. Esse pedaço é o mesmo desse. Então, o segmento A3, P3, tem a mesma medida do segmento A3, P2. Numa nova posição, cabelo esvoaçante, mãozinha, esse segmento tem o mesmo valor desse. Então, o segmento A4, P3 tem o mesmo valor do A4, P4. Então, o A4, P3 tem o mesmo valor do A4, P4. E isso continua até chegarmos na última parte, o menininho, cabelo esvoaçante, mãozinha, rei,
onde esse pedaço é o mesmo desse, ou seja, o segmento A2N e o P2N menos 1, A2N e o P2N menos 1, teria a mesma medida do segmento A2N e o P2N. Se você soma tudo isso, quando você agrupa esses dois segmentos, A1P1 e o A2P1, se eu juntar o A1P1 com o meu A2P1, eu vou formar o lado 1. Somado o meu A3P3 com A4P3. O meu A3P3 com A4P3 me deu o lado 3. E isso continua até chegar no lado 2N menos 1. Agora aqui, você pode juntar o A2P2. Se você junta o A2P2 com A3P2, deu o lado 2. Se eu juntar o primeiro com o último, eu vou formar o nosso lado A1, 2N, com o nosso P2N, que seria o A2N. Aqui você formaria o último lado. Então, aqui você tem o lado 2, aqui você tem o lado 1, o lado 3. O próximo seria o lado 4, até chegar no lado 2N. Então, o nosso L2 mais o L4 mais até o L2N. Então, o que diz o Teorema de Euclides? A soma dos lados ímpares tem que ser igual à soma das medidas dos lados pares para qualquer polígono que está circunscrita a uma circunferência. E o número de lados é par. Então, a soma dos lados ímpares, tem que ser igual à soma dos pares. Essa propriedade é a propriedade do menininho. Tá lá, cabelo esvoaçante, mãozinha, mãozinha. Esse tem a mesma medida desse. Então, qualquer polígono que tenha uma circunferência circunscrita, eu posso brincar com essa propriedade. Caso particular do Teorema de Euclides. É o caso do Teorema de Pitot. O Teorema de Pitot, ele é aplicado somente num quadrilátero. Imagine você numerar lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Eu tenho uma circunferência inscrita. Então, o nosso L1 somado com L3 tem que ser igual ao lado L2 somado com L4. Então, você tem o Teorema de Pitot, ele é um caso particular do Teorema de Euclides. O Teorema de Euclides vale para qualquer polígono com um número par de lados. E o seu quadrilátero tem um número par de lados. Então, você tem o Teorema de Pitot, é somente um caso particular. Nós temos aqui o Teorema de Pitot sendo usado com a nossa propriedade do menininho. Aqui você tem que esse tem a mesma medida desse. Cabelo esvoaçante, mãozinha, mãozinha, rei. O nosso AP1 tem que ser igual ao AP4. O menininho agora aqui, cabelo esvoaçante, mãozinha, mãozinha, rei. Esse lado é o mesmo desse. Então, o nosso BP1 tem que ser igual ao BP2. Menininho agora na posição C, cabelo esvoaçante, mãozinha, mãozinha, rei. O nosso valor de CP3 tem que ser igual ao valor de CP2. E na última posição, de forma análoga, você teria que o valor de DP3 tem que ser igual ao valor de DP4. Se você somar tudo isso, nós teremos que esse é o próprio lado AB, que no nosso exemplo é o lado 1. Esse vai ser o nosso lado 3, representado pelo CD. A soma desses dois, que é o BP2 e o CP2, é o lado 2, representado pelo BC. E o último caso é esse, onde você vai ter o lado 4, que vai ser a nossa medida de AD. Ou seja, a soma do L1 mais o L3 tem que ser igual ao L2 mais o L4. Provamos, então, o Teorema de Pitot usando a mesma ferramenta do Teorema de Euclides.
O processo que eu vou mostrar agora, ele é importante mais do que a fórmula em si. Esse processo, você trabalha com o teorema de Poncelli. Observe, se você pega o centro da circunferência, o seu raio na tangência forma um ângulo de 90 graus. O meu raio na tangência forma um ângulo de 90 graus. E aqui, você dividiu o ângulo ao meio, porque eu tenho um ponto equidistante. Significa, então, que você tem uma bissetriz. Esse é o alfa sobre 2, esse é o alfa sobre 2. E você vai determinar a medida desse lado. Quem é esse lado que aparece? Você tem aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. A nossa tangente de alfa sobre 2 vai ser a medida de R sobre o valor de A, P1. Ou seja, o seu R vai ser o seu valor de AP1 vezes a tangente de alfa sobre 2. De onde nós concluímos que o nosso AP1 vai ser o R vezes a cotangente de alfa sobre 2. Eu passei a tangente dividindo, o inverso da tangente é a cotangente. Então, aqui vai ficar R vezes a cotangente de alfa sobre 2. De forma análoga, esse lado é o R vezes a cotangente de alfa sobre 2. Aqui, o menininho, mãozinha, mãozinha, rei, tem a mesma medida desse. Assim como esse tem a mesma medida desse. Oposto ao vértice B, nós teremos o lado B. Então, esse inteirinho é o nosso B. Isso significa que essa parte vai ser o B menos R vezes a cotangente de alfa sobre 2. Aí aqui nós temos a mesma medida. De forma análoga, esse pedaço vai ser o lado C menos o R vezes a cotangente de alfa sobre 2. E aqui embaixo nós teremos a mesma coisa. Mas esse lado que está embaixo é a própria medida de A. Ou seja, o seu A vai ser a soma do nosso B menos R vezes a cotangente de alfa sobre 2, mais o valor de C menos R vezes a cotangente de alfa sobre 2. Então, você pode dizer que esse lado A, que é o oposto ao ângulo alfa, vai ser a soma dos outros dois lados, menos 2 vezes o R vezes a cotangente de alfa sobre 2. Isso aqui é chamado de teorema de Poncelli. Mas o importante é o processo, é você perceber que aquela projeção pode ser dada em função do nosso ângulo. Agora, eu posso aplicar isso para o triângulo retângulo. O caso do triângulo retângulo aí já apareceu várias vezes. Então, é importante que você consiga mostrar, ou pelo menos que você veja o caso do triângulo retângulo. Então, eu vou apagar aqui para a gente trabalhar com o triângulo retângulo. Nós vimos, então, que se esse lado é A, esse é B, esse é C. Aqui nós temos a medida do raio da circunferência inscrita, ou seja, o seu lado A vai ser a soma dos outros dois, menos 2 vezes o R e a cotangente de alfa sobre 2. Se você olhar o caso particular do triângulo retângulo, imagine que esse ângulo que apareça aqui seja 90 graus. Aí você vai substituir. O lado oposto, que é o B, vai ser o A mais C menos 2R vezes a cotangente do ângulo sobre 2. 90 graus sobre 2. Cotangente de 90 graus sobre 2, ela representa a cotangente de 45 graus. O inverso da tangente de 45 graus. Mas a tangente de 45 graus é 1. Então, o inverso de 1 vale 1. Ou seja, o seu B é o A mais C menos 2R. De onde nós concluímos que o valor de 2R vai ser o A mais C menos o B, que é a hipotenusa. Existem outras maneiras para mostrar isso? Existe. Uma delas é o menininho, porque na realidade o teorema de Poncelli é uma aplicação que você faz para o menininho, só que trabalhando com a projeção
em relação ao alfa. Imagine você pegar, então, e aplicar o menininho. Aqui é a medida do raio, aqui é a medida do raio. O que sobra para esse é o A menos o raio. E o que sobra para esse é C menos o raio. Olha o sapequinha, o menininho, cabelo esvoaçante, mãozinha, mãozinha, rei. Esse pedaço é o mesmo desse. Aqui é o A menos R. O danadinho não para nunca. Olha o sapequinha, cabelo esvoaçante, mãozinha, mãozinha, rei. Esse bracinho é o mesmo desse. Aqui é C menos R. Ou seja, o seu B é o C menos R mais o A menos R. De onde nós concluímos que 2R deu A mais C menos B. Eita, professor, é a mesma coisa. O que eu queria te mostrar é que se você usar o teorema de Poncela, ele sai. Mas o caso particular do triângulo retângulo tem várias maneiras para fazer que são até mais simples. Mas você tem que dar conta de expressar o raio em relação aos catetos e à hipotenusa. Aí nós vamos ver mais alguns teoremas que são importantes para a gente.